uma seta com alguns tracinhos no meio. Essa seta significa siga X quilômetros nessa direção, onde X é igual à quantidade de traços, certo? Bom, se tem 2 traços no meio da seta, então siga 2 quilômetros nessa direção. Se tiver 5 traços no meio da seta, são 5 quilômetros nessa direção. Esse sinal de pista ele pode ser um pouco variado. Supondo que a atividade esteja sendo realizada num terreno um pouco menor, vocês podem dizer que cada traço na seta equivale então a 100 metros. Então, se tiver 2 traços, vai estar valendo 200 metros. Mas isso vai ser somente para aquela atividade que isso foi definido. Porque se ninguém disser nada, o que vai estar valendo é o modelo padrão, que simplesmente o traço significa quilômetro. Nós temos um sinal parecido com esse, que é esse daqui. Salte o obstáculo e siga em frente. A diferença é que a seta dele ela é interrompida, ou seja, há uma seta antes e depois há uma outra seta. O que eu mostrei anteriormente, colocando ao lado para vocês verem, é uma seta só com 2 traços. O outro são 2 setas com os traços no meio, ou seja, siga 2 km, salte o obstáculo e siga em frente. Beleza? Bom, falando mais um pouco sobre esses dois, temos o seguinte. Se você encontrar uma seta dessa daqui, com um traço, significa siga naquela direção 1 km, certo? Uma seta dessa daqui, com 3 traços, siga naquela direção 3 km, certo? Se você quiser colocar um para saltar o obstáculo e seguir adiante, você faz o seguinte: faz uma seta, desenha um obstáculo para a pessoa saltar e uma outra setinha para ela seguir adiante depois de saltar o obstáculo, certo? Então são 2 setas e não uma seta só com traços. Você pode, por exemplo, também uma desse tipo de baixo, fazer o seguinte: siga nessa direção, o obstáculo você coloca alguma coisa grande, você pode colocar, por exemplo, um tronco ali, salte o obstáculo e siga em frente. Você pode também fazer usando uma pedra, né? Você colocar uma pedra ali no meio do caminho. Ou seja, salte o obstáculo e siga em frente. Você pode usar graveto, traço, pedra, tronco, ou seja, alguma coisa que simbolize um obstáculo para a pessoa saltar e seguir adiante, certo? Mas no caso de seguir quilômetros, você vai usar os traços, mas numa seta única, não a seta dividida em 2. Entenderam muito bem a diferença, né? Preste atenção nisso. Bom, continuando aqui com as direções, nós temos este símbolozinho aqui, que é quando o caminho se divide em 2 e ambos os caminhos são válidos. Aí você informa quantas pessoas foram numa direção e quantas foram na outra, certo? Então, falando mais sobre ele, deixa eu apagar isso aqui rapidinho. Ele é o seguinte: vamos supor que você esteja num caminho e este caminho, se divida em 3. Se divide em 3. Aí o caminho do meio não é para ser seguido. Se ele não é para ser seguido, nós fazemos o X no caminho que não é para ser seguido. Nos outros 2 que podem ser seguidos, nós fazemos o seguinte sinal:
Uma seta apontando para um lado e uma seta apontando para o outro, onde? Se ninguém passou por ali ainda, ela vai estar assim, ok? Aí vamos supor que passou Joãozinho ali. Joãozinho olhou, bom, para o meio não pode seguir para esquerda e direita, eu quero ir para a direita. Ele vai lá na direita, faz um tracinho, dizendo que ele foi para a direita, e segue a direita. Então Joãozinho veio, plup, 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 opa, plup, 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 foi para a direita. Aí vamos supor que depois venha Maria e a Betânia. Não é a mesma pessoa não, hein? Elas chegam ali e falam assim, bom, não pode ir para o meio. Pode ir para a esquerda e pode ir para a direita. Só que elas resolvem se dividir. Uma resolve procurar o Joãozinho e ela vai para a direita, então ela marca um tracinho dizendo que agora ela também foi para lá. E a outra que resolveu ir para a esquerda, ela marca um tracinho para a esquerda. Se, por exemplo, você chegar ali, você vai saber que duas pessoas seguiram pela direita e uma outra pessoa seguiu pela esquerda. Você pode não saber quem são, mas você vai saber quantas pessoas já estiveram por ali e passaram. Então você vai decidir por onde você vai seguir, vai marcar um traço, certo? E vai seguir adiante, beleza? Acampamento nessa direção. Uhul! Tem escoteiro na área. Seguinte, esse sinal de pista significa que naquela direção que a seta está apontando tem um acampamento. Bom, não tem segredo nisso, então vamos ao quadro. Vamos lá. Nesse quadro aqui, eu desenhei quatro sinais de pista do mesmo, acampamento naquela direção. E eu vou demonstrar agora para vocês algumas variações dele. Seguinte, é muito interessante nós apontarmos em que direção está o acampamento, certo? E também é interessante que a bandeirinha que está em cima da barraca esteja apontando na mesma direção da seta, certo? Por quê? Pelo seguinte, alguns lugares dizem que pelo sinal de pista a direção do acampamento é mostrada pela bandeirinha, certo? Então por isso que o último quadro, quadro número 4, está dizendo que o acampamento é naquela direção, porque a bandeirinha, a ponta da bandeirinha, que é essa aqui, está apontando para lá. Então, apesar dele não ter uma seta, é um modo de você saber para onde está apontando, certo? Mas no caso dele ter uma seta, você leva em maior consideração a seta. Mas para não confundir as pessoas, você procura fazer a bandeirinha na mesma direção da seta. Essa portinha aqui é opcional, tá? As variações dele são o seguinte. Por exemplo, se você está precisando de água, tiver alguém passando por ali, acampamento naquela direção, você desenha água potável. Ou seja, leve água potável no acampamento para aquela direção, beleza? Supondo que vocês estejam precisando de lenha para fazer uma fogueira, então acampamento naquela direção, você pode desenhar um jogo da velha. Que o jogo da velha junto com o acampamento não significa final de pista, e sim acampamento naquela direção, leve lenha, certo? Então tem outro significado, mas é os dois dessa forma aqui, tá? O final de pista menor e bem rente à barraca de acampamento. E nós podemos fazer também aquela cruz, né? Tipo a cruz vermelha. Aqui ela não vai ser vermelha e muito mal feita, mas ela significa acampamento naquela direção e leve suprimentos médicos, certo? Então você pode variar um pouco, né? Pedindo para alguém levar alguma coisa, dizer que vocês estão precisando, né? E também apontar a direção que aquele acampamento está, certo? Objeto oculto nesta direção. É um quadradinho com uma seta. Simplesmente está dizendo que naquela direção há um objeto, alguma coisa escondida. Pode ser uma mensagem, pode ser um presente, pode ser uma caça ao tesouro, o tesouro esteja escondido naquela direção,
ou uma pista, ou seja, naquela direção tem alguma coisa escondida, oculta. Então procure e ache o que é isso. Pode estar enterrado, pode estar debaixo de uma pedra, atrás de uma árvore, no meio do mato, não sei, mas alguma coisa naquela direção está oculta. Para você facilitar um pouco essa busca, você pode colocar um número dentro do quadrado, que nem esse aqui. Tem um 22 ali. Ou seja, objeto oculto a 22 passos naquela direção. Então a pessoa tem uma noção de mais ou menos a distância do sinal de pista até chegar no objeto. Certo? Então, vamos ao quadro de novo. Mais fácil a gente fazer variações. Você pode fazer essa quantidade de passos, em vez de colocar um número lá dentro, né? Você pode colocar a quantidade de objetos. Ah, mas como assim quantidade de objetos? Não entenderam nada. Você pode fazer o seguinte: objeto oculto, nossa, que horrível, naquela direção. A quantos passos? A 30 passos. Beleza. Você pode fazer objeto oculto naquela direção a 8 passos. Você pode colocar pedras ali dentro, certo? 8 passos, porque você tem 8 pedras ali. Então cada pedra vai simbolizar um passo. Você pode colocar 8 frutas ali, entendeu? De preferência alguma coisa que não seja muito pequena, principalmente se o solo já for sujo. Então se você tiver um terreno de cascalho, por exemplo, você não vai botar pedra ali dentro, porque você já vai confundir com as pedras do próprio terreno, certo? Então, quem for fazer sinal de pista, lembre sempre, usa a cabeça, tá? Mas se você não tem com o terreno limpo, você pode colocar alguns objetos ali dentro, que a pessoa perceba que aquilo ali é a quantidade de passos. Então você pode colocar números, ou você pode colocar objetos, tá? Como também você pode deixar ele sem nada, para a pessoa saber que é naquela direção há objeto oculto, ela só não sabe onde. Essa setinha que eu faço, você pode fazer embaixo também, não tem problema, o significado continua sendo o mesmo, seja a setinha feita embaixo ou em cima, o significado é o mesmo, tá? Uma outra mudança que você pode fazer em objeto oculto nessa direção é o seguinte: vamos supor que o objeto seja uma carta. Você pode, por exemplo, desenhar um envelope aqui. Virou um envelope. Uma mensagem oculta nessa direção. Ou seja, você não sabe, agora você sabe que não é um objeto qualquer, é uma mensagem. Provavelmente deve estar escrita numa carta, num papel, um pergaminho, alguma coisa assim. Você pode colocar um número ali também. Uma mensagem oculta a 10 passos naquela direção. É muito usual? Não, não é muito usual. É bom você explicar antes. Os mais usuais são objeto oculto a 30 passos nessa direção, usando o número, ou objeto dentro, ou ele vazio. Isso não é muito usual, mas pode ser usado. Beleza? São variações. Então você tenta sempre quebrar um pouquinho a cabeça. É bom que os escoteiros, né, sejam criativos, escoteiros, bandeirantes e etc. Sejam criativos, que consigam ver uma mensagem diferente do que eles estão acostumados, mas que não seja tão diferente assim, e ele ainda assim conseguir entender do que se trata. Entendeu? Então, são variações que você pode fazer.